Você tem medo de julgamento? Deixa às vezes de sair, deixa às vezes de escolher algo, de fazer as suas vontades e as suas escolhas por medo do que os outros vão falar? Você tem se sentido assim? Tem tido dificuldade de dizer não? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista em medicina integrativa, pioneira da Seven Healings e medicina germânica no Brasil. E eu trago aqui uma nova visão, uma visão integral sobre saúde e doença. E o nosso assunto de hoje, então, é o medo de julgamento. Se você tem passado por isso, coloca nos comentários para eu saber que a gente vai aprofundar nesse assunto hoje, tá bom? Então, se você é aquela pessoa que deixa de fazer as suas vontades, que deixa às vezes de ir atrás do seu objetivo, às vezes até desiste dos seus sonhos, com medo do que os outros vão falar. Se você tem, então, medo de julgamento, existem pontos importantes para serem trabalhados, tá bom? E a resposta do porquê que você está sentindo isso hoje, você estar assim hoje, está na sua própria história. Por trás do medo de julgamento, podem ter situações de abandono, podem ter situações de traumas que você às vezes passou na sua infância, situações de bullying na escola, por exemplo. Então sempre tem uma memória associada, sempre tem uma experiência vivida por trás, tem uma causa raiz, tá bom? E compreender isso é muito importante para você se libertar, para você conseguir realmente se libertar desse medo de julgamento. Porque o medo de julgamento, ele acaba gerando paralisação, tá bom? Mas é importante você entender que isso é só um estado. Você pode sim melhorar, tá? Então, se você tem às vezes dificuldade de dizer não, se você tem medo de julgamento, isso pode envolver, por exemplo, o medo de decepcionar alguém, o medo de decepcionar o outro. Todos nós, né, o ser humano, ele tem uma necessidade natural de se sentir pertencente, de se sentir acolhido em um grupo, né? Então, você que tem medo de julgamento, será que em algum momento da sua vida você se sentiu excluída? Você não se sentiu amada? Você se sentiu rejeitada? Às vezes você se sentiu sozinha, né? E você tem medo que isso se repita hoje. E por ter passado por essas experiências que não foram tão legais, o seu corpo acabou registrando essa sensação de rejeição, essa sensação de abandono. E hoje você tem medo de ser excluída de um grupo de novo. E isso é inconsciente, tá, gente? O corpo registra essa sensação e se manifesta em você hoje. Então a causa não é de hoje. E aí você acaba se submetendo praticamente a qualquer coisa para não decepcionar outras pessoas. Então isso envolve um medo de ser rejeitada, né? Um medo de não ser aceita. Você tem se sentido assim? Você que às vezes tem muita vergonha, fica pensando o tempo todo o que vão falar de você. Isso acaba sendo extremamente desgastante e você acaba sendo muito rude com você, porque você fica se autoanalisando o tempo todo, fica pensando o que os outros estão pensando de você, o que os outros vão falar de você. Pode envolver também esse quadro o medo de falhar, e com isso você acaba se julgando o tempo inteiro, e isso acaba afetando várias áreas da sua vida. Pode afetar a sua autoestima, pode afetar o seu relacionamento com você, pode afetar o seu relacionamento com os outros, pode afetar o seu trabalho, né? Pode afetar as suas realizações pessoais, as suas realizações profissionais, pode afetar uma série de áreas da sua vida. Você tem se sentido assim? Coloca nos comentários para eu saber. Se você sofre com medo de julgamento, você precisa agir para mudar, tá bom? E essa mudança, ela começa quando você se coloca em primeiro lugar. O medo de julgamento, o medo de dizer não, ele acaba levando você a negar as suas próprias opiniões, os seus próprios desejos, e você acaba somente querendo agradar outras pessoas. E quando isso acontece, você acaba perdendo tempo, você acaba perdendo dinheiro, você pode perder saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. Você acaba perdendo um momento de lazer, acaba perdendo um momento de descanso, você acaba deixando as suas prioridades de lado, você acaba abrindo mão de tudo isso. Então é importante você aprender a falar não, a você trabalhar isso, né? Então comece a se colocar como prioridade na sua vida. Para de se comparar, seja você em essência. É importante você compreender que o julgamento, ele sempre vai existir. As pessoas sempre vão te julgar.
Se você faz A, elas vão falar. Se você faz B, elas também vão falar. O julgamento sempre vai existir. Então, eu vou deixar aqui um conselho para você: escolher sempre a opção que te dá mais paz, que te dá mais tranquilidade, tá? Então, faça por você, decida por você e seja você em essência. Você que tem medo de julgamento, precisa passar a se aceitar como você é. Passe a se valorizar mais. Passe a se perdoar. Começa a se olhar com mais carinho. Começa a se olhar com mais amor, com mais leveza, tá? Começa a se perdoar, começa a se permitir errar. E com isso, você começa a manifestar a sua melhor versão. E a sua melhor versão é ser você em essência. Então, a chave é você se aceitar sem julgamento. Quando você se aceita, tudo fica bem. E esse é o ponto fundamental da mudança. Esse vídeo fez sentido para você? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.